O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, começo de um raciocínio bem lógico para entendermos a essência. A palavra nos garante que, e nós acreditamos que a divindade, ela está muito distante, em anos-luz, de inteligência e sabedoria da humanidade. Senão não seria divino. Então, assim diz a leitura, os caminhos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os caminhos dos homens. Porque nós somos limitados. A distância do céu para a terra é a distância do pensamento humano para o pensamento divino. Então, qualquer sociedade que busca encontrar a Deus tem que entender que a racionalidade humana é limitada diante da potência divina, senão não seria divino. Um outro argumento lógico, que nós aqui no caso é lógico e vida e fé. São Paulo chega à conclusão que a vida para ele é Cristo. Viver para mim é Cristo. Morrer é ganho, é lucro. Se a vida é Cristo, se eu morrer vou estar com Ele, então #partiu morte. Bora. Porque a morte para mim é o encontro com o eterno.
São Paulo entende e percebe que o Cristo, que é o que chamamos de Deus, ele entende que este Cristo é vida, ao contrário de qualquer outras divindades. No mundo grego haviam vários deuses, para todos os tipos. O cristianismo vem nos mostrar, em Cristo vem nos mostrar que esse divino é único. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Vida, no mundo grego, temos duas palavrinhas para ela. Bios. Zoe. Bios, biológico, natural, natureza. A vida humana. Biologia, e assim por diante. Mas existe, desde sempre, o entendimento de uma vida além do biológico, que é chamada de Zoe. Diz Jesus que ele é o caminho, a verdade e Zoe. Não basta respirar para estar vivo. Existe uma vida que só a divindade é capaz de oferecer. E São Paulo chega à conclusão que a vida é Cristo. Se eu encontro com Cristo, eu estou encontrando sentido para a vida. Eu não vou simplesmente viver nesta terra, respirar, nascer, crescer e morrer, mas a minha vida passa a ter sentido. E não existe outro que me ofereça vida Zoe como Ele. Tendo essa consciência, o homem então tem que estar vivo. Tem uma frase que vez ou outra eu falo para vocês. É uma frase de um autor segundo século do cristianismo. Eu dou aula para os meninos sempre. Eu sempre falo dessa frase, desse autor, que é da minha área, da patrística, dos padres da igreja, é de Santo Irineu. Santo Irineu também, no século II, chega a uma conclusão. Eu explico essa frase para os meninos, uma hora e meia, só essa frase. Depois eu falo com eles, vai cair na prova. Cai na prova. Eles não conseguem resolver totalmente. Alguns sim, outros não. A frase é simples. A glória de Deus é o homem vivo. A vida do homem consiste na visão de Deus. A glória, o que glorifica Deus, é o homem vivo. E a vida do homem, ele vai estar vivo, consiste na visão de Deus. Quando o homem contempla Deus, ele está vivo, e estando vivo, Deus é glorificado. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Deus se fez carne e encarnou, e assumiu a natureza humana. E ele não é mais um. Como cristão, não por ser religioso, não é por ser padre. Eu já procurei, como Santo Agostinho procurou outros credos, outras filosofias, e não encontrou verdade plena. Agostinho foi maniqueísta, foi em várias situações, e você vê muitos racionais, muitos inteligentes. Pode estudar o budismo, o islamismo, o que for, que tem lindos preceitos, caminhos, mas nenhum se compara à palavra dele. Quem dá vida, zoe ao ser humano é ele. E quanto mais cedo eu encontrar com ele, mais graça terei. Não é um fardo, não é um peso. Estar o dia inteiro trabalhando e o outro chegar na última hora e receber o mesmo que eu. Quem está perdendo é quem está por último. Quanto mais cedo eu encontrar com a vida, com Zoe, mais felicidade terei na minha existência. Este evangelho que a princípio pode parecer injusto, pelo contrário. Nós temos aqui
dizer algumas possíveis interpretações. O patrão é Deus, os empregados é a humanidade. A madrugada, os empregados da madrugada, podemos imaginar que ali fosse Abraão, Isaac. Os empregados das 9 horas da manhã, pode ser Moisés. Podemos imaginar que depois dos da meio-dia, pode ser os profetas. E os das 5 horas da tarde, os pagãos. Jesus está falando uma parábola para os discípulos naquele contexto. Porque o povo judeu, que foi a raça convidada primeira, a raça eleita, Jesus, quando vem nesta terra, ele chama aqueles que não são judeus, pagãos, a herdarem a mesma coisa que os primeiros. E eles não aceitam isto. Você quer oferecer para eles o que nós temos esses anos todos? Ou também, outra comparação, a madrugada representa aquela pessoa que desde tenra idade, ele vive uma fé cristã em éticas, princípios e valores. Ele cresceu desde a sua madrugada, desde a sua da concepção, do crescimento, adolescência, e alguns foram sendo agregados depois, se convertendo mais tarde, nas 9 horas da vida, ao meio-dia da vida. Meio-dia é lá para os 50 anos, né? Está lá, só a pique lá, mas né, sabe que vai cair rapidinho. Depois às 3 da tarde, ou aqueles que deixaram para o final. Aqueles que chegaram às 5 horas da tarde irão receber a mesma vida, Zoe. Os que são primeiros, aqui é o problema. Os que são primeiros, sejam os judeus, ou sejam os primeiros convertidos, podem achar injusto aqueles que vieram depois. Como se nós que vivemos mais tempo a fé, devemos receber mais. Não existe mais de vida. Então na minha vida familiar, educado na igreja, crescido nela, mesmo às vezes contra a minha vontade, e quando a minha razão desperta, eu entendi que aqui, eu cresci desde cedo. Talvez eu fui contratado lá pelas 8h45 da manhã da minha vida, e eu fui contratado e passei a trabalhar na vinha do Senhor. Perdi muita coisa lá fora, podia ter aproveitado lá fora, passado o rodo lá fora. Não passei. Podia ter pego um monte, não peguei. Podia ter gasto muitas coisas, não gastei. E eu vou achar que aqueles que chegarem agora, depois de eu chegando ao meio-dia da minha vida, eu vou achar ruim com aqueles que estão chegando agora. Eu só vou dizer para eles, bem-vindo. Só que você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa. Você acha que estando lá fora você tinha mais vida do que eu estando aqui dentro? Você pode ter aproveitado o seu bios em todos os sentidos e instintos, mas não Zoe. Você pode ser muito mais biológico do que eu, mas eu sou muito mais Zoe, desde tenra idade. E se você começa agora, que bom, eu não vou ficar triste, porque Deus vai oferecer o mesmo que já me oferece há muito tempo. Deus, Ele é bom, gente. Olha só, olha essa parábola, olha a bondade de Deus nessa parábola. O patrão sai de madrugada, 9, meio-dia, 3 e 5. O que nos mostra com isso? Que o patrão vai ao encontro do empregado. Deus é o dia inteiro atrás do ser humano. Deus corre ao encontro do ser humano e não força nada. Ele faz um contrato na liberdade. Você quer trabalhar para mim? Eu vou te oferecer o quê? Uma moeda de prata. E o que é a moeda de prata? Zoe, vida. Se você vier para trabalhar para mim, eu vou te dar vida. E assim, meus irmãos, Deus tem feito a cada um de nós. Por isso, aqueles que chegam mais tarde, sejam bem-vindos.
Eu gosto, quando chego nesse evangelho, eu já disse para vocês outros anos passados, eu recebo Zoe na palavra e na Eucaristia há muitos anos. Muitos anos. Embora seja muito pecador também. Muito. Mas eu sou alimentado por Zoe a cada dia, a cada semana. E eu acredito que esse Zoe não é porque eu sou religioso, porque ninguém até hoje me convenceu do contrário, de que ele não é a palavra eterna. Infelizmente, uma sociedade nossa brasileira, humana, geral, foi alicerçada de modo geral em princípios cristãos. Só que com o passar do tempo, esses mesmos homens foram buscando uma libertação do cristianismo. Não queremos mais. Vocês conduziram a nossa moral, os nossos costumes. Podemos ter errado lá no passado muito o peso da medida. Mas muitos querem agora se libertar dessas amarras que nos prendiam em sociedade. E agora nós queremos ser livres. O cristianismo que estava sendo a forma regente, porque é ele que dá vida, ele é colocado numa caixinha. Você está numa caixinha como outras caixinhas. E nós agora laicos, nós somos isentos. Não é vocês que comandam mais. Não é a religião. Nós chegamos no estado suprassumo, um estado supremo, em que eu estou liberto de todas as caixinhas. Vocês são pequenos. Vocês falam para o mundinho de vocês. Nós não. Nós estamos acima, nós não nos deixamos infectar pelas morais, pelos costumes de vocês. Agora nós somos supremos e vamos julgar e condenar e dizer o que é certo, o que é errado. Não a partir de princípios de vocês. Vocês ainda não entenderam, porque a laicidade é aquilo que de fato te dá vida para o ser humano, que liberta o ser humano. E aí, meus irmãos, vamos sendo conduzidos não por Zoe, mas por Bios. A humanidade colocou o cristianismo numa caixinha a mais. E a mensagem dele, ou os discípulos dele, são mais um, como os discípulos de Buda, como os discípulos de Maomé, como os discípulos de Gandhi, como qualquer um. Porque aquele que dá vida, que governa, que legisla a humanidade deve ser essa liberdade. Mas não existe liberdade sem a obediência. Senão eu vou obedecer a quem? Olha que interessante, no paraíso, Adão e Eva. O que a serpente propôs a Adão e Eva? Se vocês comerem daquele fruto, vocês serão como ele. Deus colocou, podem comer de tudo, menos deste fruto. Só isso que eu te peço. Se vocês comerem, vocês serão como ele. Ou seja, não precisa obedecer a ele. A serpente continua no tempo presente, hoje, suscitando. Não precisa obedecê-lo. Seu corpo, suas regras, sua vida, sua verdade, a sua vida, se liberte das amarras, das caixinhas da vida, porque eu vou dizer para você o que é vida. Vida é essa liberdade, só que a vida é Cristo. E como cristão, meu papel é fazer com que as pessoas entendam Zoe, a vida. Se as pessoas não quiserem abraçar esta fé, não tem problema meu, eu fiz a minha parte. Porque eu vou viver Zoe enquanto aqui estiver. E na hora da minha morte eu vou continuar com Zoe. Os que vivem para o Bios morrem porque Bios não sobe. Essa semana já está decidido já. Nosso Brasil vai aprovar o aborto. Não temos mais, não adianta, é tudo cenário de audiência pública, de escuta. Para mim, no meu ponto de vista, não acredito mais. A partir de uma ideia, de uma verdade, de uma liberdade humana, em que o homem pode oferecer e decidir por si só.
Por quê? Eu não preciso dele. Não preciso das caixinhas decidindo o que eu quero. Eu decido o que eu quero. Eu sou Deus de mim mesmo. Eu mando no meu corpo, nas minhas regras. A vinha é minha, as regras são minhas. É a voz de serpente, é Satanás. E como Cristo morre num sistema, ele poderia gritar, fazer milagres, não. Morreu também num sistema jurídico falido e foi assassinado. Poderia fazer outras coisas, mas obedeceu. Obedeceu. Queremos obedecer o reino de Deus, essa vinha, essa vida. Não pode entrar ódio e raiva. Desde cedo fui criado e encontrei nessa vinha paz. Se o mundo lá fora, se os outros não querem ser cheios de vida, eu só tenho a rezar por eles. Sinto muito. Fizemos o que poderíamos ter feito, gritamos o que poderia ter gritado, dito o que seria dito, para dizer: acorda, o patrão é um só, é ele. E o que importa é ser contratado na vinha, participar da vinha dele. O que eu rezo agora não é para mudar mais veredicto, que eu acho que não vai ser mudado. Eu rezo para que esses personagens se convertam. Mesmo que seja 5 horas da tarde da vida deles. Porque como cristão, eu peço que todos se salvem. Meu desejo é que todo mundo seja salvo, gente. Até o pior bandido. Não posso alimentar a morte, ou desejar coisas ruins para ninguém. Eu quero desejar cada vez mais vida. E rezo pelas piores pessoas do mundo para que possam, o quanto antes, estarem na praça e ouvirem a voz do patrão chamando: vem trabalhar comigo. Mesmo que seja na 5ª hora da sua existência. Mas padre, eles vão merecer o céu como nós que ficamos a vida inteira. Ei, cuide da sua vida e deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser bom. Deixa Deus salvar o ser humano. E pensamos nessa bondade divina que possa alcançar a todos. E sonhar que o reino de Deus possa acontecer no nosso meio. Mas está tão difícil. Cada vez mais o reino dos homens está cada vez mais forte do que o reino divino. Sendo tomados, os soldadinhos de Cristo, os empregados de Cristo, sendo devorados pelo reino humano. É triste, muito triste. E termino, meus irmãos, na metáfora da parábola, o trabalho e aqueles que estão à margem. Eu prefiro estar trabalhando, mesmo que o trabalho seja cansativo, do que estar desempregado. Estar desempregado é ferir a dignidade nossa humana. Por isso, na metáfora, mesmo que seja um dia tenso, eu prefiro saber para onde eu vou acordar, eu vou trabalhar, do que ficar o dia inteiro rondando e não ter sentido da vida. O trabalho dignifica o ser humano. Por isso é bom sim trabalhar desde cedo. É bom encontrar o sentido da vida desde cedo. E você que chegou agora, seja bem-vindo. Que a vida que Zoe te alcance, como já me alcançou há muitos anos atrás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.